Sejam muito bem-vindos a mais um Crescendo com Sabedoria, onde o único objetivo é mostrar a você como carregar menos peso nessa terra e alcançar a felicidade. Nessa semana estamos falando sobre o poder do perdão. Falamos na segunda sobre o perdão singular, na quarta sobre o perdão mútuo e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o perdão divino, aquele atributo imerecível da parte de Deus. Muito importante perguntar a você também o que é que você achou das aulas dessa semana. Comenta aqui embaixo o que é que você achou das nossas aulas dessa semana, do perdão singular, do perdão mútuo e depois dessa aula você comenta o que achou do perdão divino. Então, sem mais enrolação, vamos falar sobre o perdão divino. É importante falar que o perdão divino, diferente do singular e do perdão mútuo, é um atributo imerecível da parte de Deus. Então, falando de perdão divino, não tem algo que você diga assim, eu mereço ser perdoado sim. Não, é simplesmente por pura graça divina. Porque se Deus não agisse de misericórdia e enviasse seu único filho para morrer por nós, nós não poderíamos ser perdoados. A humanidade estava num nível de pecado tão absurdo que Deus precisou se comover pela gente e enviar o seu Filho único aqui na Terra para morrer e perdoar os nossos pecados. Então, para nós alcançarmos o perdão dos pecados, nós temos que confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador, primeiramente. Esse é o passo. Micael, mas por que nós não merecemos? Eu lhe pergunto, o que você pode oferecer para alguém que já tem tudo? Você vai oferecer sua vida? Se ele quiser, ele tira sua vida agora. Você vai oferecer riquezas? Ele pisa em ouro e em cristal. Ele é o dono de tudo. Tudo ele tem. Eu vou oferecer meu louvor, a minha adoração. Ele tem anjos louvando e adorando ele 24 horas. Por isso eu digo, o perdão divino é por pura graça, porque ele já tem tudo. E ele, mesmo assim, escolhe te perdoar. Mas você também tem que aceitar esse perdão, aceitar o sacrifício de Jesus. Se você recusar o sacrifício de Jesus, não tem como você receber o perdão pelos seus pecados. Se eu recusar o sacrifício que Jesus fez por mim, não tem como eu receber o perdão pelos meus pecados. Então, se você quiser viver uma vida mais leve aqui nessa terra, uma vida mais feliz, carregar menos peso, precisamos aceitar o perdão pelos nossos pecados, aceitar o sacrifício que Jesus fez, porque assim nós vamos trocar um fardo que é pesado e quase impossível de suportar, que é impossível praticamente, e vamos trocar por um fardo leve, que é o que Jesus nos dá. Então, quer leveza, quer felicidade, Jesus é a chave. Até rimou. Micael, eu entendi que o perdão só pode ser alcançado se eu aceitar o sacrifício de Jesus. Também já entendi que é um atributo imerecível, que é por graça. Tem alguma coisa que me impede de alcançar e receber esse perdão? Tem sim, vou te falar o que é. É simplesmente você não perdoar. Se você não perdoar o teu irmão, o teu amigo, o teu parente, qualquer pessoa, teu inimigo, que te ofendeu ou te magoou, Deus também não te perdoará. Eu acho que isso não é verdade, não. Vou ler, tá na Bíblia. Primeiro, antes de falar desse versículo que eu ler, eu vou citar outro. Uma oração muito famosa, que todo mundo sabe aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora é o ponto-chave. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Só até aqui. Ou seja, perdoa as minhas ofensas, meu Deus, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Então, já começa por aí. A outra coisa que eu vou ler para vocês está lá em Marcos 25, 26. Quando orar, se tiver mágoa de alguém, perdoa, para que igualmente vosso Pai que está no céu o perdoe. Porém, se eu não perdoar, ou se você não perdoar, vosso Pai também não perdoará os seus pecados. Então, eu deixo uma tarefa para você hoje. Se alguém lhe magoou e até hoje você carrega essa mágoa, ligue para essa pessoa agora e diga, meu irmão, talvez você nem sabia, mas eu lhe perdoo. Porque se você não perdoar, você vai estar rejeitando também o perdão do Pai. E se você rejeita o perdão do Pai, consequentemente, você vai viver uma vida pesada. Você vai carregar bagagens que não são necessárias para levar nessa viagem que é a vida.
Se você não quer carregar bagagens desnecessárias que você não vai utilizar nessa vida, perdoe para Deus também lhe perdoar. Ah, Micael, mas a pessoa me magoou muito. Quantas vezes eu preciso perdoar essa pessoa? Jesus falou 70 vezes 7, que dá 490 vezes. Ou seja, até 490 vezes? Não, 490 vezes por dia. Ele quis dizer, em outras palavras, que não tem limite para o perdão. É para você perdoar, que você lembre. Perdoar é se libertar de uma prisão emocional e espiritual. Perdoar não é conscientizar nem confirmar com o erro de quem lhe feriu. Perdoar é simplesmente você se libertar de uma prisão. E se você guarda mágoas no coração, como você vai fazer a verdadeira adoração a Deus? Como você vai adorar de forma genuína? Como você vai viver uma vida mais leve? Como você vai focar nos seus objetivos também da terra, se você guarda mágoas, se sua energia do seu dia está sendo gasta com mágoas. Por isso é muito importante você perdoar quem lhe ofendeu, quantas vezes for necessário, para assim você não carregar bagagens que não são necessárias para essa viagem que é a vida. Ah, Mica, eu gostei, estou interessado, preciso viver de forma mais leve. Qual outro passo para eu alcançar o perdão dos meus pecados? Lá em João 9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Aí, em Provérbios 28:13 diz assim: quem confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Ou seja, você precisa confessar os seus pecados para Deus e deixar. Se você confessou e deixou o seu pecado, consequentemente você é perdoado. Que é um atributo divino, que é uma misericórdia, uma benevolência. É tantas palavras que eu não sei nem explicar. Uma coisa maravilhosa. Quem aqui não quer olhar para trás, ver os erros que cometeu, porque nós vamos lembrar. O cérebro, o inimigo, qualquer coisa que você queira chamar aí, vai fazer o possível e o impossível para lhe lembrar das coisas erradas que você fez. Mas quando vier esse momento de você lembrar, você pensar assim: eu já fui perdoado. E assim você não gasta sua energia com isso. E assim você tem liberdade para fazer algo novo. E assim você tem a liberdade para agir e planejar o seu futuro de forma eficaz e diferente, sem se preocupar com o peso do seu passado. Porque tem tantas pessoas doentes, depressivas. Por quê? Por causa do peso do passado ou a necessidade de saber do seu futuro. Então, a pessoa fica depressiva por tudo que já aconteceu com ela no passado, ou fica muito ansiosa, com crise de ansiedade, por tudo que pode acontecer no seu futuro. Então, se você quiser viver de forma leve nessa terra, perdoe para ser perdoado. Então, foi essa a nossa aula de hoje sobre perdão. Hoje nós encerramos o poder do perdão. Essa semana foi poderosa. Segunda-feira, perdão singular. Quarta-feira, perdão mútuo. E hoje, o perdão divino, que é um perdão inexplicável. O que é que você fez para Deus para Ele poder te perdoar? O que é que você deu a Ele, se Ele já tem tudo? Então é inexplicável, é inexplicável. Eu nunca vou entender o tamanho da grandeza do amor de Deus. É tanto que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Explique o que significa essa tal maneira aí. É tanto, mais tanto, mais tanto, que ele não tem nenhuma palavra em 10 vezes, em 100 vezes. Não, de tal maneira. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder nenhum conteúdo. Vejo você às 18 horas da segunda-feira aqui no canal Crescendo com Sabedoria. Um cheiro no coração de vocês, um forte abraço e até segunda-feira às 18 horas.